Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vídeo de fechamento de mercado, conteúdo exclusivo para o SGR. Então não custa nada deixar aquele like, beleza, pessoal? Peço desculpas pelo horário, mas é que infelizmente ou felizmente, né, demorei bastante com a mentoria de opções, né? A gente falando ali de muitos assuntos, mas teóricos, né, das opções e é algo que toma tempo. Então, aí pela demora na gravação e divulgação do vídeo de fechamento. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada como os mercados internacionais fecharam, passar os índices lá fora, pegar nossas operações, papéis estão aí no radar. Vamos lá, criptos voando, né? BTC testando máximas históricas, né? Então, bem próximo aí de ou teste ou rompimento. Eu quero ver quanto que é a máxima histórica do BTC. A máxima cravado a 69 mil dólares. Cravado, né? Bem próximo. Foi a máxima que fez. Ele deixou foi a máxima de hoje foi em 68.499, né? Bem próximo ali da máxima histórica, bem forte o mercado de cripto, não dá cara de correção por enquanto, né? Lá, Ethereum indo embora também, agora não tem muito o que fazer, né? Se quiser entrar agora para não pegar o final da festa, né? Colocar um pouco dinheiro, né? Dar uma reduzida aí no valor de entrada. Aí mercados lá fora ficaram feios também, né? A maior parte das bolsas fechamento em queda, com exceção do IBEX 35,05 na tela que fechou em queda. IWM nos Estados Unidos chegou a romper, né? Ponto de consolidação e devolveu. Então não confirma, né? Rompimento. TXY de lado praticamente, alguns dias bem lateral. VIX estacionado ali na faixa dos 13, né? Não tem entrada de volume, nenhum indicador aí de que ele vai assustar de novo, como ele assustou em alguns momentos aqui, segue bem tranquilo. Título de 10 anos hoje fechou em alta, né? 0,79. E esse próximo candle, que é o candle de amanhã já, né? Tá caindo ali 0,19%. Então, o título de 10 anos, eu acho que só melhora, né, para a bolsa um rompimento, por exemplo, para baixo desses pontos e abrir de novo, né, esse movimento aqui seja algo parecido com uma bandeira de baixa, porque se romper lá em cima, aí eu acho que pode dar trabalho, né? Então, quanto bem entre pontos importantes. EWZ volta para consolidação e fica, né? Ó, como tá difícil esse Bovespa, né? Abre um dia, abre em gap, devolve, oscila para cima e para baixo, né? Outro dia abre em gap o EWZ. SPX fechou em queda de 0,12. Isso aqui pode ser uma cara não de topo, né? Mas é um indicativo ali que essa tendência de alta que já dura também muito tempo, né? Pode dar uma enroscada, deixou um candle bem feio no fechamento, mas volume financeiro um pouco mais alto, né? Então, atenção aí quem tiver quando operar, né? Esse tipo de coisa assim, às vezes você pega essas pernas mais para não ficar de fora realmente ali. E às vezes o mercado pode virar em cima. Então, se tiver com stop, não deixa de estopar. Dow Jones ativou aquela entrada que eu comentei e não andou, né? 2 dias ali, ó. 1, 2, 3 pregões sem andar. O Nasdaq, dia de queda também. Nasdaq sidebar ali. Pode ser um sinal de correção, né? Mas até pelo menos as médias, né? Sidebar, uma barra dentro da outra. Inside. E o rompimento dessa mínima pode gerar um trade, né? Aí seria não para buscar tudo isso, né? Pelo menos o primeiro nível aqui é média de 9 ou média de 21, né? DAX alemão, queda de 0,11, por enquanto correção normal, então perna de alta, um fechamento por enquanto, né? Nada de muito relevante para DAX alemão. A IBEX 35 subiu 0,05, mas tá feio, bem lateral. HK50 nada, por enquanto nem definiu ali ainda, segue
trabalhando nesse canalzinho. Ouro, né? Comentei, ó, isso aqui é um ponto de atenção, hein? O VIX ainda não se mexeu, mas o ouro subindo nessa velocidade e com volume, né? Esse é o maior ponto de atenção aí para o ouro, tá? Comentei desse ponto de suporte nos 2.000 e repique de preços e foi embora. Eu não esperava, né? Eu achei que no máximo era toque nesse movimento aqui. Nikkei, queda de 0,47, movimento de correção por enquanto. Petróleo, indo de alta, aí hoje fechou em queda, né? De 0,73 a 83 mil dólares. Então, entender se isso pode ser, olhando, né, na janela mais curta, se é um movimento de pullback aqui, né? Rompimento e faz um pullback, ou se é um rompimento falso, né? Porque ele rompe, trabalha e volta. Então, pode voltar para esse range de consolidação, então formou esse rompimento ainda para cima quando a gente olha no gráfico diário, né? O ideal para confirmar é que viesse o rompimento dessa máxima aqui, né? Eu vi um dessa máxima para confirmar o rompimento. Pode ser um pullback, pode armar um 9.3 aqui, algum setup aí de continuidade e realmente o mercado continuar, mas foi e voltou, né? Não é um sinal muito bom assim, né? Se você estivesse operando essa compra, talvez valeria a pena dar uma repensada. Minério de ferro ficou de lado praticamente, né? Então subiu ontem, dia 4. Hoje subiu, né? Mas já tá ali, ó, 1, 2, 3, 4 dias no mesmo range. Também, né? 1, 2, 3, 4 dias praticamente no mesmo range. Volatilidade sem sair muito do lugar. Agora vamos dar uma olhada nas operações em andamento e depois eu falo do Ibovespa e demais. Para quem está nos trades, os Minas ajustamos o stop, protegemos o stop aqui nesses 9,70 e 9,73. Por enquanto, movimento de correção, né? Então conduziu o trade pela média de 9, então pode devolver, como pode continuar andando bastante, né? Seguindo a média de 9 ali ainda. Então, por enquanto, movimento de correção. No diário lá, chegou a testar a média de 9, tem média de 9, tem média de 21, né? O papel subiu de forma expressiva, né? Quando entra um fluxo vendedor, né? Bastante coloca lucro no bolso também. JSLG, estivesse operando esse segundo 9.3, teria dado entrada, stop mais ou menos. Ó. Estamos ali, por enquanto, segue o call também. No gráfico semanal lá tá tranquilo, médias realinhando. Se vier o rompimento desses pontos aqui para cima, aí fica melhor ainda, porque aí rompe aquela máxima lá e dá uma invalidada nesse dojizinho que deixou aqui no gráfico semanal. Direcional 24,14, quase que deu parcial. Eu só não antecipei essa parcial porque eu sei que tem muitos investidores que não conseguiriam pegar nessa parcial, mas já fechou melhor um pouco, 24,14, bem próximo ali da parcial, mesmo com o mercado de mau humor. E lojas Renner caiu 2,77%, ainda pode ser um teste, pode ser um rompimento falso, tem a média de 200, eu tinha comentado, né, na sala ao vivo que esse é um trade que tem um risco, uma relação de risco e retorno muito interessante, mas ele é bem contraintuitivo, né? O preço precisa romper realmente esses pontos. Um ponto positivo aqui é candle de alta com bastante volume, candle de baixa com pouco volume, né? Então, se a gente fizer uma leitura, dá a impressão de que, né, muita gente se posicionou e não saiu nesse candle de baixa, né? Então, ali, então, média de 200, linha de tendência de baixa, tem pontos importantes, é o que eu comento. Se realmente esse trade der liga e romper essa 200 canal, pode ter um payoff extremamente interessante, né? A questão é aguentar o balanço aí. Aí vamos nos favoritos, tá? Os papéis que provavelmente estavam na grade de cotações. Deixa eu pegar a grade de oportunidades, cotações não, né? Grade de oportunidades para comentar aqui. Então, STBP era o primeiro, não deu entrada STBP. Entrada é só no rompimento lá dos 10,89. Tem um stop de mais ou menos 7%. Se desse um gatilho
Nesse gráfico diário também é interessante. Para mim está numa configuração muito boa o trade ainda. Perna de alta, correção em topo anterior, né? Tá numa configuração bem interessante. Esse não ativou. Aí tem TRPL4, foi à venda. Eu ainda pensei, ainda pegamos, né? Eu fiz essa venda no day trade. Day trade pegamos parte dessa venda, ó, 15 centavos no day trade. Então, quem colocou gatilho de venda aqui se deu muito bem. Eu não coloquei, não me dei bem, né? TRPL, baita de um papel bateram em TRPL, né? Não é muito comum essa batida nos papéis aí das elétricas, mas bateram e bateram forte aí na TRPL. Espero que alguém tenha pego e eu me arrependi de não ter entrado. Eu fiquei com viés ali. Eu achei que o mercado fosse andar hoje. Na realidade, minha cabeça estava um pouco mais positiva para a bolsa, abriu meio no 0 a 0 ali o índice. E a última venda que eu fiz, a descoberta, né, venda de ações de elétricas, né, deu stop. Então fiquei um viés um pouco. Eu gostei da operação, né, falei bem da operação e acabei não fazendo. Aí, Alupar, operação, deixa eu pegar o gráfico de Alupar. Alupar, média de 9 virou para baixo, então já não tem setup com a média de 9, né? Vira a média de 9 para baixo. E a média de 21 continua ascendente, 29,62, 29,62. Se quiser operar a média de 21, a superação dessa máxima aqui dá trade também. Só que não é, né? Já vira a média de 9 para baixo. Um volume significativo, né? Então, um volume que se destaca ali dos outros volumes. Então, avaliação é importante. Mills. De olho em Mills, hein? Mills querendo armar esse pivô de alta. Ativou o 9.1 ali no semanal. Ficar de olho em Mills. Mills está num call interessante. Eu não coloquei Mills entre as operações ali, mas está no formato interessante. Comentei já, né? Dessa linha de tendência de alta. Um grande triângulo, que pode ser um triângulo ascendente aqui, né? Então, movimentação não é aquele triângulo de topo ou de fundo, mas passa uma mensagem aqui de acumulação ou provável rompimento para cima. Mills está interessante. Meal 3 ativou o trade. Se tivesse deixado o stop curto, onde eu coloquei esse stop? 207 não estopou, hein? Ó. Então, ativou a entrada e não estopou. Né? Teve sangue frio lá, não teve o stop acionado. Então, Meal, outro trade ativado também, que estava lá no gatilho de entrada. E eu comentei, falei, só vou fazer. Vou abrir uma operação nova se sair uma parcial ou um encerramento, para não ficar assumindo muito risco. Também o mercado está meio esquisito, está muito direcional, às vezes ali só comprado ou só vendido. E por último, PSSA. Também, né? PSSA ativou a entrada, deu uma devolvida e fechou ali ok ainda. Então, PSSA, trade que está em andamento, tá? Não virou recomendação, mas está numa configuração extremamente interessante, né? Se você entrar nesse preço de fechamento, o stop é bem curtinho, ó, dá um stop de 1% e pouco esse stop de PSSA. Se vier esse rompimento, né, esse Cup and Randle aqui no semanal, pode dar um baita de um trade, né? Ele pode jogar essa projeção aqui para cima. Então, Cup aqui para cima. Então dá um alvo inicial lá para uns 32,90. Já dá um baita de um trade aí nesse papel. Então esses são os favoritos. Agora eu vou dar uma olhada no que tenho aqui. Ambipar não andou. Tô de olho. Ambipar namorando muito com essa resistência aqui. Telbras ativou o trade. Esse tá interessante. Esse da Intel. Eu vou deixar ele nos meus favoritos. Pode ser um movimento aí de um pivô de alta, né? No semanal. Movidas venda, mas está com stop extremamente caro aqui no semanal. Te comentei dela também sobre Marfrig e BR Foods. Parece um viés mais otimista para essas ações, principalmente essa daqui. Se passar daqui para cima, pode ficar bem interessante. Ó. Alied devolveu positivo, fechou a 8,33, ó, rompendo o pivô aqui em cima. Importante fechamento. Tem alguns colegas posicionados aí também. Então, Pose 3, um papel interessante. Está no formato
ok, né? Eu acho que a entrada boa, né? Ou teria sido no rompimento, ou realmente essa entrada nessa máxima aqui, né? Correção para média de 9, que foi uma que eu coloquei na grade de oportunidades, né? Coloquei a parcial a 8,30, ó, teria saída parcial já também. Então, às vezes não vira recomendação, mas não deixa de ser um bom trade ali para fazer também. Magalu caiu 4, nada demais por enquanto. Goal caiu 1,07, né? Pontaço de resistência. Elete caiu 0,30. Não estou gostando de Soma e Arezo. Não estou gostando. Queda com muito volume financeiro, ó, na Soma e na Arezo. Na Arezo também, as duas, né? Com volume financeiro bem alto. Pode ser uma barra de ignição vendo isso aqui. Ainda num contexto ruim, né? Trade aqui assim, ruim. Mas me preocupa mais se perder forte para baixo. Ficaria um pouco mais preocupado. Banco do Brasil enroscou, quanto normal também, movimento de correção. Várias semanas numa sequência de alta, né? No gráfico semanal não veio ainda uma correção. Frio, 44,11, fechamento ali de volta para esse range de consolidação. Petro a 40, nada praticamente, né? Petro com cara de correção. Petro tem até essa 21 aqui para corrigir ainda, né? Petro tem um espaço. Petro no mensal deve estar bem esticado. Olha a distância que está dessas médias do mensal, né? Dá uma olhada na distância que está dessas médias do gráfico mensal, né? Então tem espaço. E dá uma olhada nesse candle do fechamento de fevereiro, hein? Baita do martelaço aí. Petro dá para montar alguma coisa pensando na queda. Deixa eu tirar minha câmera daqui, tá? Janela de tempo melhor para Petro. Dando um viés um pouco para baixo. Por exemplo, o vencimento do dia 19/4, a call ali 2,02 tem dela. Aí tem que ter as ações na carteira, tá? Não vendam opções se você não tiver as opções na carteira. Essa aqui é a estratégia de hedge para quem tem posição em Petro, quem quer proteger Petro, tá? Não vai fazer esse trade aqui se você não tiver as ações na carteira, pelo amor de Deus, tá? Não é certeza de que Petro vai cair, é só uma tese. Aí a gente vai lá no vencimento de dezembro, procura uma call, uma put nessa faixa de preço, por exemplo, ó. Tá ruim de liquidez, mas ó, essa aqui tem uma oferta 2,40. Então dá para tentar comprar essa put com o mesmo preço. Entendeu? Vende a 2 e compra a 2. Você monta ali um hedge. Né? O mercado cair com força, dá bastante dinheiro e você protege a posição da sua carteira. Né? Então essa é a intenção de um hedge. Bem feio esse gráfico mensal da Petro. Faz tempo que eu não olho os gráficos mensais. Eu vou fazer um estudo depois. Todos os gráficos mensais. Ibovespa no gráfico mensal, por enquanto nada, né? Ibovespa no mensal, só correção de preços. Já no mensal aqui, vamos apagar, ó. Então, no gráfico mensal, o que que tem aqui no Ibovespa no gráfico mensal? Que é isso aqui? Então, 9,3 de compra, né? Então, se esperar essa máxima aqui, ó, 131.600, 9,3 no gráfico mensal. Se o mês fechar assim, deslocamento de gatilho. Então, no gráfico mensal também tá com uma cara de um viés positivo, né? Que realmente tá difícil o cenário ali para comprar em Brasil. O semanal tá ficando feio. E o fechamento do diário também ficou horrível. Tem espaço para cair até os 126 mil pontos. Pode entrar repique? Pode, né? Mas dá essa impressão, né? De querer vir visitar os 126 mil pontos, né? Então, mercado bem esquisito. Beleza, pessoal? Vou dar uma geral daqui a pouquinho já nos fechamentos para trazer grade de oportunidades para amanhã, mais as operações aí que a gente pode buscar dentro da SGR. Beleza, pessoal? Desejo aí, agradeço, né, a audiência e a paciência. Uma excelente noite para quem está assistindo hoje ainda, dia 4, são 10 horas, ou para quem vai assistir amanhã, um excelente dia. Um grande abraço, investidores.